Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, privilégio para nós estarmos uma vez mais para ministrar aos irmãos, noiva do Cordeiro, mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando, sobre essa temática tão importante, o corpo, alma e espírito. Nós já vimos um pouco sobre alguns aspectos do nosso corpo físico e também da alma. E na lição de domingo, nós vamos continuar tratando sobre esse aspecto, esse segundo aspecto, que é a alma. Nós vamos ver sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. É a lição de número 7, que será ministrada no domingo, dia 16 de novembro de 2025. Então nós vamos entender melhor como que funciona esse campo de batalha interior, essa arena, E nós estamos falando literalmente de uma batalha, de uma guerra interior. Paulo diz que o espírito milita contra a carne. Ambos militam simultaneamente um com o outro, concorrendo para ter o domínio sobre as nossas vidas. E essa batalha é ferrenha e, claro, nós podemos ajudar nessa batalha. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que ele possa estar firme, e não ceder às tentações. Quando se trata de pensamentos, nós vamos ver que pensamentos geram ações. Aquilo que nós pensamos nos influencia numa determinada atitude ou não. Por isso que os nossos pensamentos, como nós vamos ver, precisam ser puros, santos. Tudo que deve ser bom, se tem alguma virtude, alguma boa fama, nisso nós devemos pensar. Paulo também diz que os nossos pensamentos, eles devem ser pensamentos voltados para o céu, não para as coisas dessa terra. Pois bem, irmãos, o texto bíblico da nossa lição de domingo está situado em Filipenses, capítulo de número 4, versos 8 e 9, e também 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Essas duas passagens bíblicas são muito importantes para a reflexão da aula de domingo. O foco da nossa aula, irmãos, é ter consciência de que o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Paulo diz que nós devemos trazer os nossos pensamentos cativos a Cristo. O que é isso? É nós abrirmos mão da nossa vida, dos nossos próprios pensamentos e sujeitarmos a nossa vida a Cristo, nos humilharmos diante de Cristo, termos Ele como nosso Senhor. Então, todo o nosso pensamento deve estar cativo a Cristo, como nosso Salvador. Então, a obediência, ela é fruto de uma vida com pensamentos puros. Pensamento e ação estão diretamente ligados, como nós vamos estar vendo na aula de hoje. Pois bem, a lição de hoje ela está dividida em 3 pontos. Nós vamos ver no primeiro ponto uma visão introdutória. No segundo ponto nós vamos ver a gestão dos pensamentos. E no terceiro ponto nós vamos ver a batalha na arena dos pensamentos. Então são esses 3 pontos que nós vamos estar abordando na aula de domingo. E com o auxílio do Espírito Santo, que essa lição possa ser edificante para a sua vida e para o preparo da sua aula. Vamos então, irmãos, fazer uma oração, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar e nos direcionar durante o tempo de aula. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos
Te louvamos, Pai, por sua graça e por seu amor, por seu favor imerecido. Te pedimos, fica conosco e nos ajude, nos livre de todo mal e nos oriente, que possa ser edificante para a tua noiva. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, como introdução, irmãos, nesta lição estudaremos a respeito do intelecto humano e perceberemos que o intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Então, nós temos uma razão, nós pensamos, nós refletimos, né? E há quem diga que, pelo fato de nós pensarmos, é que nos diferencia de animais que não são racionais, que não conseguem refletir e nem pensar. É isso que nos torna distintos, é essa característica que nos distingue de todos os outros. Então, quando se trata de pensamentos, nós precisamos entender que, primeiro, Deus nos fez assim. Deus nos fez seres racionais, que possuem intelecto, que possuem uma parte cognitiva, racional. Todavia, nós sabemos bem, como nós já vimos em aulas passadas, que o pecado ele afetou também a nossa alma. Nós vimos que o pecado ele afetou o nosso corpo, o pecado ele afetou o nosso espírito, mas também afetou a nossa alma. E no aspecto da razão, do intelecto, dos pensamentos, também fomos afetados pelo pecado. Então, os pensamentos que temos não são pensamentos puros, são pensamentos deturpados pelo pecado. Por isso, é a urgência de cuidarmos da nossa saúde mental no aspecto espiritual. A saúde mental não é apenas um conceito psicológico, mas também bíblico. Os nossos pensamentos têm que ser puros. O próprio Senhor Jesus disse, se o nosso coração, se os nossos olhos forem trevas, quão densas trevas serão. O nosso coração, ele precisa estar em Cristo, né? Esse é um conceito que Cristo trabalhou sobre onde está o seu coração, aí também estará o teu tesouro. Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então Jesus, ele era o psicólogo por excelência. Ele tratava sobre esses conceitos psicológicos lá naquele tempo. E quando se trata de saúde espiritual da mente, nós estamos tratando de um aspecto moral, nós estamos tratando de um aspecto ético, nós estamos tratando de um aspecto comportamental. Como eu disse, o que eu penso, faço. A maneira como eu penso e vejo o mundo me influencia nas minhas ações diárias. Por isso que essa parte racional, mental, precisa estar saudável. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. Então, essa é a parte cognitiva, é a parte mental, o aspecto intelectual do homem. A partir da orientação bíblica de Filipenses 4:8 e também 2 Coríntios 10, 3 ao 5, enfatizaremos a importância de uma mente renovada, disciplinada e alinhada com Cristo. Deus nos criou com capacidade de pensar, raciocinar e decidir. Mas desde a queda, os pensamentos se tornaram um terreno de luta espiritual. Se o irmão puder colocar para nós o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 5. O inimigo tenta infiltrar mentiras na mente, exatamente onde se decide crer ou duvidar de Deus. Esse nós vemos que foi o pecado de Adão e Eva. Eva foi enganada pela serpente. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, vai explicar justamente isso. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se
levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, aqui, o aspecto de obediência está relacionado intrinsecamente e diretamente com levar todo pensamento cativo a Cristo. Nós só conseguimos obedecer, irmãos, quando a nossa mente, os nossos pensamentos estiverem escravos. A palavra ali é literalmente essa, escravos de Cristo. Ou seja, obedecendo a um Senhor. Quando nós não nos submetemos ao senhorio de Cristo, nós fluímos nos nossos pensamentos à torto e direito. Por quê? Porque não há em nós um padrão de conduta para os pensamentos. Não há um padrão de pensamento puro. É quando nós levamos os nossos pensamentos a Cristo, que os nossos pensamentos são purificados. E assim nós podemos trilhar o caminho da obediência. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso quando comparou-nos a frutos, né? Uma árvore não pode produzir um fruto diferente do que ela é. Ele disse: pelos seus frutos conhecereis a árvore. Então, qual fruto produzimos? Se somos crentes, o nosso pensamento é de cristão, as nossas ações vão ser de cristãos. E é disso que nós estamos tratando aqui, essa batalha, essa guerra, porque não é fácil. Como disse, o pecado nos influencia, nos levando a cometer atos, atitudes que não glorificam a Deus. A mente é o centro de processamento da alma. Nela surgem pensamentos automáticos, que são rápidos e inconscientes. Eu posso pensar, por exemplo, que essa gravata que o irmão está usando não combinou com o tom do terno. Ou, às vezes, o óculos não está legal, às vezes a roupa que a irmã usou não foi a melhor opção, não ficou bacana. São pensamentos que vêm, são lapsos de pensamentos que vêm e a gente não consegue filtrar tudo isso. A gente pensa muito a cada minuto e são inúmeras coisas. Muitos pensamentos passam pela nossa mente por minuto. Por isso, é importante que haja um filtro para filtrar tudo que entra e o que sai dos nossos corações. Como diz Provérbios capítulo 4, verso 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É como um ribeiro que está fluindo. E o que vai fluir de nós? É água boa ou é água contaminada? É necessário colocar um filtro para filtrar, para que os nossos pensamentos maus não sejam externados e que possam ser tratados interiormente e que o nosso coração seja purificado. É isso que o sábio Salomão estava nos ensinando ali. Cuidado com o coração, que é a fonte desses maus pensamentos. Como diz Jeremias no capítulo 17, enganoso é o coração. Quem pode conter? Não pode. O coração é enganoso, não se dá para confiar nos nossos sentimentos. Exemplo, um membro pensa: Deus não me ouve mais. Ele se sente afastado do Senhor, e esse pensamento dele vai gerar uma atitude, um sentimento, que é o sentimento de tristeza e afastamento. Mas se ele mudar esse pensamento e disser: Deus ainda está comigo, que isso é uma verdade bíblica, tudo vai mudar. O campo de batalha é mental, mas a vitória é espiritual. Então, o meu pensamento vai determinar como eu vou agir. Por isso,
filtremos, não deixemos que os nossos pensamentos maus se aflorem, né? Coloquemos um filtro para que possa fluir de nós apenas águas puras, bons pensamentos, né? Uma visão introdutória ao primeiro ponto, né? A experiência de Adão e Eva. Percebemos nos primeiros traços de personalidade da humanidade em Adão e Eva. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação, e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. E ali há várias referências bíblicas. Então, o homem, ele foi criado no Jardim do Éden com volição, com vontade e com a capacidade intelectual. Nós vemos isso quando ele deu aos animais o nome apropriado. Então, nós vemos ali uma capacidade de comunicação, de compreensão e também de governo, quando ele sujeita toda a criação, dando-lhe nome. Quando ele dá nome à criação, ele está se pondo acima da criação, como um governante da criação. Então, nós vemos essa capacidade também de relacionamento interpessoal. Primeiro, com Eva. Segundo, com a criação. E terceiro, com o próprio Deus. Essas referências bíblicas fazem justamente referência a esse relacionamento interpessoal que Adão e Eva possuíam aí. Então, eram seres integrais, né? E com um detalhe, sem a influência do pecado. Então, a volição, a consciência, os pensamentos eram puros. É claro que, a partir do capítulo 3, o pecado adentrou no mundo e atrapalhou, dificultou esses pensamentos. Os nossos pensamentos agora passaram a ser influenciados por essa natureza pecaminosa. Em todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Por mais que algumas decisões não foram acertadas, como, por exemplo, comer do fruto que era proibido e não era lícito lhes comer, eles tomaram a decisão. E a decisão aqui, como ponto importante a ser dito, foi unilateral. Deus não decretou que Adão e Eva comessem daquele fruto. Pelo contrário, Deus proibiu. No relato bíblico, nós não vemos Deus escondido, como que quem queria pregar uma peça em Adão e Eva. Pelo contrário, Deus estava procurando e ficou indignado por eles terem comido o fruto. Então, no arcabouço bíblico, nós não vemos espaço para essa teoria de que Deus predestinou Adão e Eva para comerem do fruto proibido. A ação, é aqui que entra a questão. A ação de comer do fruto que não era permitido veio unilateralmente de Adão e Eva. A ação foi fruto do pensamento distorcido que eles tiveram por influência da serpente. Então, o pensamento distorceu a certeza que eles tinham. Certamente morrereis. Era uma certeza. Deus havia dado como certeza magna, como um dogma, algo que não se muda. Uma verdade máxima. Se comer, certamente morrerei. Essa era a palavra de Deus. Só que a serpente, ela distorceu a palavra, ela adulterou a palavra quando disse, não, vocês não vão morrer, certamente não morrereis, mas Deus sabe que do dia que vocês comerem deste fruto, vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. E aqui que entra a semente da dúvida que tira a certeza do Senhor. A dúvida, ela não é divina. Pelo contrário, a dúvida é uma semente maligna que foi implantada.
Toda vez que nós começarmos a questionar, então, será que Deus está conosco? Será que Deus está me assistindo na minha luta, na minha provação? Será que Deus não me abandonou? Isso não vem de Deus, pelo contrário, é semente maligna, implantando em nós uma dúvida que não agrada ao Senhor. Pelo contrário, Deus quer de nós certeza e confiança nele, fidelidade nele. Então, a dúvida implantada pela serpente no coração de Adão e Eva levou-os a maus pensamentos. E os maus pensamentos ali nós vemos no capítulo 3, nas atitudes de Eva, que ela passou a olhar para o fruto com outros olhos. Certamente ela olhava aquele fruto todos os dias, mas nunca cobiçou. Mas como mudou, algo mudou nela, uma dúvida surgiu, um sentimento de dúvida surgiu no coração dela, ela passou a olhar aquele fruto com outros olhos, com olhos de cobiça. Diz o texto que ela viu que era um fruto agradável à vista e bom para dar entendimento. E a mudança de vista, fruto de uma mudança de pensamento, gerou uma atitude, uma ação de desobediência. É assim que funciona conosco também. Nós somos influenciados pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos e pelo que principalmente nós pensamos. Os nossos pensamentos, volto a dizer, vão influenciar as nossas ações. O comportamento mental referente ao pecado. Adão e Eva pensaram que não deviam e foram enganados e pecaram. Ok? Pensaram que não deviam por influência de Satanás e foram enganados. Então, todo pecado é um engano. Todo pecado é um engano. É você ser enganado, é ser levado por um pensamento, por um desejo, por algo que foi visto. Nós vemos, por exemplo, também no caso emblemático de Acã e a capa babilônica. Deus havia dito, destrói tudo, e Acã viu, cobiçou, desejou e pegou para si. Por isso, irmãos, é fundamental que nós tenhamos cuidado com o que nós estamos vendo. Os nossos olhos precisam ser cheios de luz. Nós não podemos permitir que os nossos olhos se dobrem aos desejos carnais. No Éden, o primeiro pecado começou com um pensamento distorcido. É verdade que Deus disse? É aqui que começa toda a questão. A dúvida que a serpente coloca na mente de Eva. Toda a tentação entra pela mente antes da ação. Pensamentos distorcidos criam crenças erradas. É como se Deus estivesse escondendo algo bom de mim. É isso que a serpente faz no relato do Gênesis capítulo 3. Ela coloca uma dúvida e coloca Deus como um ser mau, que está privando o casal de uma coisa boa, que é ser semelhante a Deus. E essa dúvida que gerou descontentamento levou à desobediência. Pensamentos errados geram comportamentos errados. Pensamentos renovados produzem obediência. Segundo subponto, conceito e origens, pensamentos, irmãos, são expressões da alma racional, dadas por Deus. Provérbios capítulo 23, o verso 7, se o irmão puder colocar na tela para nós. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então, como nós pensamos, assim é. Os nossos pensamentos moldam o nosso caráter, irmão. Então, se nós tivermos pensamentos ruins, pensamentos pervertidos, nós também nos comportaremos de maneira pervertida. Então, a maneira como nós pensamos dita como nós nos comportamos. Por isso que a aula de domingo, a temática da aula de domingo é tão
importante, porque há muitos que se dizem cristãos, mas o seu comportamento não condiz. Uma pessoa que fala muito palavrão, isso nos leva a crer que ela pensa muito nessas coisas. Ela é fortemente influenciada na mente por essas coisas. Uma pessoa que se dobra, por exemplo, à pornografia. A pornografia, ela não nasce no ato. Pelo contrário, ela nasce na mente de um pervertido. Ela nasce e cresce, se desenvolve e vem à luz a partir de um pensamento distorcido, de um desejo que nasce de uma mente distorcida. É por isso que cuidar dos nossos pensamentos é importante, porque vai ser um filtro para que as nossas ações sejam louváveis diante de Deus e não reprováveis. Podem vir de 3 fontes. Primeiro, de Deus, que é sabedoria e direção. Segundo, do homem, que é reflexão e memória. E terceiro, de Satanás, que são sugestões e enganos. O que você pensa repetidamente, você acredita. O que acredita, pratica. Por exemplo, um jovem pensa, não consigo vencer o pecado. E aí, quando ele se dá por vencido, ele aceita o pecado e se alimenta da culpa. E vive uma vida medíocre, debaixo da tirania do pecado. Ele não consegue se libertar, ele se torna um escravo contumaz do pecado. Mas se houver ali uma mudança de mente, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tudo acontece, todas as batalhas acontecem no campo das ideias, no campo da mente. Por isso que Paulo diz que nós devemos renovar o nosso entendimento. Quando eu mudo a minha mentalidade, quando acontece em mim uma metanoia, eu passo a declarar: posso todas as coisas em Cristo, inclusive vencer esse pecado. E essa verdade bíblica vai mudar a minha forma de ver o mundo, vai mudar a minha emoção, vai mudar a minha atitude. Consequentemente, vai mudar a minha ação prática, vai mudar o meu caráter. Então, para se libertar de um pecado, seja ele qual for, da mentira, da fofoca, da pornografia, da maledicência, seja qual for o pecado, da gula, por que não dizer? Seja qual for o pecado, a solução é sempre a mesma: mudança de mente, arrependimento, conversão. Essa é a solução para o pecado. Pensamentos são processos mentais constituídos de informação, reflexão, lembrança, sentimentos, sons e imagens. Podem se originar de fatores internos, como biológicos, psicológicos e espirituais, ou também externos, que são ambientais, experiências do cotidiano. Tudo isso molda os nossos pensamentos. Seja qual for a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Se o irmão puder colocar Provérbios capítulo 15, versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Olha para você ver. O coração do justo, ele medita antes de responder, ele pensa, ele pondera. Se eu falar isso,
vai gerar isso e isso de reação. Então eu vou evitar. Ele pensa antes de falar. Já o ímpio, não. O ímpio fala o que vem no coração e sem filtros. Agora, Jeremias capítulo 17, o verso 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O verso 10 agora. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha só. Então, é o Senhor quem esquadrinha, o Senhor conhece o nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, ele está falando não do órgão físico, mas do aspecto filosófico da coisa. Do coração procedem os pensamentos, as intenções do homem, os sentimentos. Então, o coração, no aspecto bíblico, não é o órgão físico, mas os pensamentos, as ações, os sentimentos. Tudo isso oriundo do coração. É mais como uma consciência, como a mente. Então, o Senhor é quem esquadrinha o nosso coração. O salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho excelente. Essa é a oração que nós devemos fazer todos os dias. Clamar ao Senhor: sonda-me, olhe para mim, olhe para dentro de mim, para o meu âmago, para o eu interior, e vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pelo caminho da vida. Características dos pensamentos. Os pensamentos podem ser bons ou maus. Jesus afirmou: do coração procedem maus pensamentos. Mateus 15, 19. Então, os pensamentos negativos recorrentes criam um ciclo. É o pensamento que gera uma emoção, essa emoção gera uma ação, e essa ação gera um reforço do pensamento. E ali é o ciclo vicioso que vai voltando ao mesmo ponto inicial. Então, o pensamento mal, ele nos torna cativos, ele nos torna escravos. Por isso, cuidemos do nosso coração. Não podemos permitir que ele seja influenciado por questões externas ou mesmo por questões internas. O tédio, o cansaço não podem nos impedir de ler as Escrituras. A apatia espiritual não pode ser um empecilho para que nós nos dobremos diante de Cristo, oremos e busquemos a Ele. Quando nós simplesmente abrimos mão de guerrear, quando nós simplesmente deixamos o cansaço, a fadiga e o tédio vencerem, nós nos tornamos presas fáceis de maus pensamentos. Por isso, cuide, exercite espiritualmente para que a sua mente esteja ativa e cativa a Cristo. Exemplo, um obreiro pensa: ninguém me valoriza, o pastor não me valoriza, o ministério não me valoriza. E isso o entristece e afasta, o que confirma a sua crença. As pessoas vão se afastando porque ele se afastou das pessoas. Ele precisa quebrar esse ciclo e pensar de maneira diferente. Eu sirvo a Deus e não aos homens. E aí todo o padrão mental pode ser reprogramado pela verdade bíblica. Então eu tenho que pensar conforme as Escrituras. O que a palavra de Deus me diz sobre isso? Sobre o meu sentimento. O meu sentimento está condizendo com a palavra de Deus? Não. Então eu preciso voltar às Escrituras. O que a palavra de Deus diz é a minha fonte de vida, a palavra. Então, nós devemos ser purificados. Paulo diz sobre isso. Nós devemos ser purificados pela palavra. O próprio Senhor Jesus já diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. O Salmo 119 fala que os teus testemunhos são mais desejáveis do que o mel.
No Salmo 119, verso 97, diz: ó, quanto amo a tua lei! Ela é a minha meditação de dia e de noite. Então, esse fruto de meditação vai gerando em nós frutos eternos. Quanto mais se medita, mais somos transformados em conformidade com a vontade do Senhor. Nossa mente é um campo fértil para a imaginação. Pense em quantas imaginações já tivemos desde a infância. Nós imaginamos muito, né? E criança, ela é mais propensa ainda a ser criativo, a imaginar as coisas. Vez por outra, eu me pego andando na rua, conversando sozinho, falando sozinho, pensando sozinho. E às vezes eu me distraio e perco onde que eu estou indo. Mas por quê? Porque nós somos fáceis de imaginar, de pensar o tempo todo. A nossa mente, ela não para. Nós estamos sempre pensando. Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Nossos pensamentos são frutos do que vemos, ouvimos e sentimos. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes uma mensagem que alguém nos manda, às vezes um e-mail que nós lemos, e nós chegamos a uma conclusão: aquela pessoa está chateada comigo. Aquela pessoa não gostou do que eu falei. E aí essa conclusão nós tiramos com base num sentimento nosso, em algo que está em nós. E às vezes a pessoa não está chateada. Pelo contrário, a pessoa está normal conosco, mas o nosso pensamento nos leva e nos prega peças. A maneira como nós vemos uma mensagem, a maneira como uma pessoa se comporta, pode nos direcionar a agir de maneira que não agrade a Deus. E, principalmente, nós olharmos para aquela pessoa com outros olhos. Não, aquela pessoa me respondeu daquele jeito, ela não está bem comigo. E aí eu vou isolar aquela pessoa. Cuidado, irmãos. Os nossos sentimentos não são confiáveis. Nós não podemos confiar. Os nossos sentimentos, o que nós vemos, o que nós ouvimos e o que nós sentimos não é um fator epistemológico confiável para se interpretar a realidade. Nós não podemos confiar. É melhor confiar no que é confiável, a palavra de Deus. Vamos mais. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. 1 Tessalonicenses 5:22. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos e impuros. Salmo 101, versos 3 ao 5, se o irmão puder colocar na tela. Salmo de número 101, 3 ao 5. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Verso 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Verso 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. E aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Aqui nós temos um padrão de conduta interessante do salmista, que é fazer um pacto com os olhos, um pacto com o ouvido. Né? Ele ali vai falar sobre aquele que profere blasfêmias, né? Fofoca, maledicências. Não suportarei. Ou seja, eu não quero ouvir. O problema nosso é que hoje em dia parece que nós queremos e somos cada dia mais desejosos por uma fofoquinha. Né? A gente quer ouvir, a gente quer saber das novidades e as novidades nem sempre são verdadeiras. Esse que é o problema. Porque a fofoca, muitas das vezes, ela vem com trajes de verdade, mas que não são. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, muita cautela quanto a isso.
fazer um pacto com os nossos olhos e fazer um pacto com o nosso ouvido. Tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo e tomar cuidado com o que estamos vendo. Deles podem surgir graves pecados. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Okay? O Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15, fala sobre o pecado como um processo de gestação. O pecado sendo gerado, né? Primeiro é... Se o irmão puder colocar na tela para nós, Tiago 1, 13 ao 15... Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, ou melhor, o 13. Tiago 1, 13. Tiago 1, o versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então, primeiro, o pecado ele é concebido. Segundo, ele dá à luz. E em terceiro, o pecado, sendo consumado, gera morte. Em terceiro lugar, gera morte. Então, ele é concebido, ele dá à luz e gera morte. Esse ciclo de gestação do pecado, que começa na mente, nos pensamentos, é aqui que o pecado vai sendo gerado, ele vai sendo concebido. E é algo que vai crescendo em nós. E começa de maneira sutil. Uma foto que você viu, um áudio que você ouviu, um vídeo que você viu, aquilo ali foi... O germe do pecado te infectou. E se você for dando espaço para o pecado, ele vai crescendo na sua mente. Ele vai sendo gerado, né, como um bebê mesmo, que vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai criando robustez, até o momento que o bebê nasce, dá à luz. Assim também o escritor bíblico assemelha o pecado. Ele nasce como um lapso de pensamento que vai crescendo, sendo gerado, até o momento que ele se tornou tão grande que você não consegue mais controlar. E aí é o momento dele vir à luz, que é o momento da ação, da prática do pecado. É por isso que, claro, nós somos contra o aborto, mas há um aborto que nós devemos praticar, que é o aborto do pecado. Nós precisamos abortar o ciclo pecaminoso, abortar esse germe do pecado que é gerado na nossa mente. Abortar. Essa é a ordem bíblica. Abortar, não permitir que venha à luz e que o pecado sendo consumado, sendo praticado, gere a morte. É aqui que entra esse processo, desde o pecado concebido até a consumação do pecado, que gera a morte, que é a ação do pecado. Nós precisamos abortar esse ciclo. Não permitir que o pecado possa crescer em nós a ponto de nos controlar e de nos levar à prática do pecado. O próprio Martinho Lutero, ele tem uma frase muito interessante, ele diz, aspas, né? Eu não posso impedir uma mosca de voar sobre a minha cabeça, mas posso impedir dela fazer ninho. Então, irmãos, livre-se das moscas, livre-se dos maus pensamentos. Não permita que fiquem ali, porque uma mosca passando o tempo todo na sua cabeça te incomoda. E aí, geralmente, a gente bate tentando tirar, mas a partir do momento que aquilo para de me incomodar e eu passo a me habituar com aquela mosca, ela vai se acostumando comigo também. E ela vai cada vez mais próxima de mim, até o ponto de fazer um ninho na minha cabeça.
É aqui que entra o perigo. Não se acostume com o pecado. Não se acostume, não se habitue com os comentários. Não se habitue com pensamentos pecaminosos. O problema nosso é que nós estamos sendo tolerantes demais. Com medo de sermos chamados de radicais, de quadrados, de caretas, muitas das vezes nós estamos abrindo concessões. E aquela mosca, aquele pensamento pecaminoso, nós não estamos rejeitando, nós não estamos abortando, nós não estamos eliminando, e aquele pensamento vai repetidamente voltando até nos tornarmos cada vez mais escravos deles. Há um ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo, e eu concordo. Por isso, cuidado com seus pensamentos. Aí é necessário uma gestão dos pensamentos. Isso é um imperativo ético e espiritual. Filipenses possui contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Ao usar tudo, ele abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor. Ou seja, esse é o crivo que nós devemos impor aos nossos pensamentos. Perceba que o apóstolo Paulo, ele não diz o que nós devemos pensar. Ele não diz que nós devemos pensar na Bíblia, ele não diz que nós devemos pensar em jejuar, ele não diz que nós devemos pensar em orar, ele não diz que nós devemos pensar na nossa família, nos nossos filhos, no nosso trabalho. Ele não diz isso. Ele não nos dá aqui uma receita de bolo. Se nós pensarmos nisso, nós vamos glorificar a Deus. Não, pelo contrário, ele dá aqui adjetivos, ele dá qualificações de como que deve ser o nosso pensamento. É tudo. Tudo que formos pensar tem que estar nesse critério, nesse crivo. Tem que ser algo verdadeiro, então eu não posso pensar na mentira. Tem que ser algo honesto, então eu não posso pensar em algo que é falso. Tem que ser algo justo. Eu não posso pensar em algo que é injusto, que é impuro, que é detestável, que não tem fama boa. Essas coisas têm que ficar do lado de fora, não podem entrar, interiorizar dentro do nosso ser. Pensar indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle dos próprios pensamentos, irmãos. É dominar os pensamentos. Claro, nós não podemos ditar o que nós vamos pensar, mas nós podemos dominar o que nós vamos pensar. Ditar é impossível, porque, como disse, o pecado nos afetou. Mas nós podemos dominar. Com o auxílio do Espírito Santo habitando em nós, nós podemos dominá-lo. Acima da técnica, a palavra de Deus vai muito além das mais variadas técnicas de gestão de pensamentos modernos. Ela nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Não, a solução não está na teoria coach. A solução para os nossos pensamentos maus não está na teologia da prosperidade. Não está na teologia da autoajuda. Não está nessas práticas modernas. E nem na psicologia apenas. A psicologia é uma ferramenta útil, sim, mas não é suficiente. Ela é uma auxiliadora. Quando se trata de saúde mental, saúde espiritual, da mente, é necessário trazer cativo todo pensamento a Cristo. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O melhor recurso que temos no que tange respeito à gestão dos pensamentos é a leitura da Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a melhor solução que temos. Meditar nas Escrituras dia após dia. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore
plantado junto a ribeiros de águas. Olha que maravilha. A solução para uma vida frutífera é a palavra de Deus. Então, a melhor solução para a gestão, o gerenciamento dos nossos pensamentos é a meditação na palavra de Deus. Ela produz bons pensamentos. Ela traz profunda edificação e firmeza espiritual. Salmo 37, verso 31, se o irmão puder colocar na tela. Salmo 37, o verso 31. A lei do Senhor está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Maravilha, a lei do Senhor está em seu coração. Aqui, novamente, coração está falando não do órgão físico, mas do eu interior, da alma. Se a minha alma, se o meu pensamento, se os meus sentimentos forem guiados pela palavra do Senhor, eu terei vitória. Então, irmãos, a melhor orientação que podemos ter, nós não vamos encontrar com psicólogo, nós não vamos encontrar com terapeuta, nós não vamos encontrar com coach, nós não vamos encontrar com nenhuma dessas outras profissões. Mas nós vamos encontrar na palavra de Deus. Ela produz elevados sentimentos, abundante sabedoria e correta direção. Jerusalém e Betânia, não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais de nossa maneira de pensar. Por isso, cuidado com a saúde mental inclui também uma rotina saudável. Irmãos, os dias acelerados, comentava com minha esposa esses dias, como que os dias estão passando rápido. Parece que a gente perdeu o tempo, está escorrendo pelos nossos dedos. São dias acelerados e a gente enche os nossos dias de rotina, trabalho, a academia, faculdade. E quando nós olhamos, nós não temos tempo para nada, nem para fazer uma visita, nem para receber alguém em nossa casa, nós não estamos tendo tempo. Nós não paramos para deitar e descansar a mente. Estamos o tempo todo ligados. E esse é o problema da nossa geração, nós estamos acelerados demais. A nossa mente está como que num grande liquidificador, estamos nos movendo o tempo todo e nós não conseguimos mais descansar, nós não conseguimos mais ter uma saúde de sono saudável. Nós dormimos cada vez mais tarde e acordamos cada vez mais cedo. Nós estamos nos autodestruindo. Por quê? Porque não temos tempo. Nós não temos tempo mais para sentar com a família na mesa, para ler as Escrituras. Por quê? Não porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que cumprir essa agenda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E nós estamos esquecendo aquilo que é mais importante. Nós precisamos desacelerar, irmãos, parar de correr demais e ir para Betânia. Jesus tinha uma Betânia, um lugar de descanso, na casa de Maria, de Marta, na casa de Lázaro. Era um lugar onde ele podia descansar, repousar. Qual que é o lugar do seu renovo? Qual que é o lugar do seu descanso? E aqui é o momento de você refletir com seus alunos. E até mesmo você, professor. Refletir sobre isso aqui. Às vezes o pecado que vem, as ações que vem porque a sua mente está cheia de muitas coisas. É momento de tirar um pouco de coisas, de carga, de peso que estamos carregando e descansarmos. Influências espirituais, irmãos. Nós estamos concluindo. A mente é como uma arena de intensas batalhas. Nós vemos isso em Efésios 6:12. Por isso, nós devemos guardar o nosso coração ou a mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões.
Judas e Ananias são personagens que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram fins trágicos. Então, novamente, devemos ter muito cuidado. Como nós já citamos o caso de Martinho Lutero, e a ideia de moscas fazendo ninhos, cuidado para que Satanás não se assenhoreie da sua alma. Cuidado para que Satanás não te desvie do caminho da vida. Provérbios 4:23, novamente, fala sobre isso, sobre tudo que se deve guardar. Você tem que guardar dinheiro? Por que não? Você tem que guardar a sua família? Sim. Você tem que guardar os seus bens materiais? Sim. Mas mais importante do que isso tudo, guarda a sua vida, a sua saúde espiritual, a sua saúde psicológica, a sua saúde mental. Guarda o seu coração, porque do seu coração, da sua mente, fluem as saídas da vida. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidados práticos, irmãos. Cuidados práticos. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que geram complexos de inferioridade ou superioridade. Cuidado com ansiedade, irmãos. Cuidado com depressão. Cuidado com crise de pânico. Cuidado com complexo de inferioridade. Cuidado com soberba. Tudo isso são cuidados que nós devemos ter com os nossos pensamentos. Nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Se o irmão puder colocar o texto de Romanos capítulo 12, o verso de número 3. Esse verso ele é muito interessante. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está querendo dizer aqui, em outra versão, vai dizer: cada um pense de si mesmo conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Então o que eu penso de mim mesmo não é o que está em mim. Pelo contrário, é a partir do prisma, do ponto de vista de Deus. É a partir da medida da fé que Deus me deu. Ou seja, os meus pensamentos são cativos a Cristo. Os meus pensamentos estão debaixo da autoridade de Deus. Então eu penso de mim mesmo o que Deus pensa de mim. Eu não penso, essa é a orientação que Paulo dá. Não pense de você além do que Deus pensa. Segundo lugar, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e engano. Livrar-se da intoxicação, seja principalmente intoxicação virtual. Nós não estamos vivendo um tempo de drogas no aspecto físico da coisa, mas no aspecto subjetivo da coisa. As drogas hoje são virtuais, não são mais drogas físicas, mas nós estamos drogados, intoxicados com redes sociais. Nós estamos intoxicados e nós não conseguimos nos livrar dessa intoxicação. Quer ver um exemplo básico? Tente passar um dia sem o WhatsApp. Tente passar uma semana sem Instagram. E nós dizemos, não, é para o meu trabalho, é para minha... Não, é para o meu ministério, é para mim postar as minhas agendas, é para mim postar isso que eu uso. Tente viver um mês sem Instagram. Muitos vão desistir na metade do caminho. Por quê? Porque isso se tornou altamente dependente.
e nós não percebemos isso. Nós estamos intoxicados do digital. Nós estamos precisando de uma clínica de reabilitação espiritual, nos desintoxicar, nos libertar desses vícios. Focar a mente no que edifica, instrui, construir relacionamentos saudáveis. Então, irmãos, nós precisamos de bloquear os nossos acessos por um tempo. Nós precisamos de uma higienização da mente. É isso. E passa por aqui também esse cuidado com a mente, com os pensamentos. Nós estamos nos tornando escravos da opinião das outras pessoas sobre a minha foto, sobre a minha aparência. Nós estamos nos tornando escravos do que os outros vão dizer sobre a minha foto, sobre a roupa que eu estava usando. E eu tenho que postar essa foto para que alguém me elogie. E nós estamos perdendo a nossa identidade. Por isso, cuide da sua saúde mental também no aspecto digital. Não deixe se tornar escravo desses vícios. Amém, irmãos? Como conclusão, para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Assim viveremos em sintonia com a sua vontade. A vontade de Deus é perfeita, é agradável e ela é santa. E assim também nós devemos viver em obediência, com os nossos pensamentos sendo renovados dia após dia. Espero que essa videoaula possa te ajudar na sua preparação. Espero que dê aqui ferramentas para que você possa ministrar uma aula edificante e relevante para os seus alunos no domingo de manhã. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua igreja, seu pastor, no nome de Jesus.